Olá, corajosa! Que privilégio te ter aqui. Bom, eu sou a Karen Zarpellon, psicóloga, psicanalista e contoterapeuta, e hoje nós vamos olhar para a maior mentira sobre superar uma traição e por que ela te mantém presa. Então eu vou contextualizar um pouquinho aqui conceitualmente e aí a gente vai fazer uma parte prática. Eu vou trazer um conto para vocês do livro que eu amo, As Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarice Pinkola Estés, para a gente fazer um pouco dessa travessia juntas, que é o mecanismo que eu uso na minha clínica e com as minhas alunas e pacientes, que é a travessia emocional. Bom, vamos à contextualização. Freud dizia que a repetição é um dos maiores desafios da psicanálise. E você já percebeu que quando não resolvemos uma dor, ela volta? Agora me responde. O tempo já resolveu mesmo algo na sua vida? Ou foi o que você fez com esse tempo? Deixa eu explicar. Lacan nos traz alguns indícios que só esperar não resolve. Por quê? Ele diria que o tempo é um significante vazio. Ele só tem valor se ele for preenchido com sentido. Vamos a uma metáfora para entender. Se você quebrar a sua perna e não engessá-la, o tempo sozinho vai fazer que ela cicatrize torta. Ela tem que ser examinada, engessada, para que o tempo faça essa cura. Brené Brown diz sobre a vulnerabilidade que a coragem não é a ausência do medo, é escolher agir apesar dele. Então temos que olhar para a ação. E para isso a gente faz uma travessia de 3 pilares, que é o sentir, o escolher e avançar. A gente precisa ter uma compreensão da sua dor. E para ter essa compreensão, você precisa senti-la, nomeá-la, se ela é raiva, se ela é frustração, para você enxergar a traição além do que foi feito com você. A segunda parte do escolher é criar uma nova versão de si, em vez de querer voltar a ser quem você era antes. E você tem que escolher essa versão, para então avançar, que é decidir o que fazer com essa experiência. Carregar o fardo ou fazer dele o combustível. Então, a pergunta poderosa que não quer calar é: o tempo já resolveu alguma dor emocional na sua vida? Ou foi algo que você fez que realmente transformou a sua história? Me deixa aqui nos comentários. Quero entender. Porque a gente coloca o tempo como uma coisa além do nosso controle, que ele é, mas como se ele tivesse um superpoder de nos proteger, de nos curar. E sim, ele vai cicatrizar. Mas como é que você quer que essa cicatriz fique? Uma cicatriz feia que você tem que cobrir, que você tem que colocar maquiagem em cima dela, que você tem que colocar uma roupa que tampe para que nem veja? Ou, se a gente olhar para essa ferida, limpá-la, tratá-la, ela pode se tornar em uma cicatriz que você consegue olhar, lembrar, até tocar, dizer, isso faz parte de mim, mas eu sou melhor hoje por isso. E até mostrar para alguém e contar a história. Ou ver alguém que está numa ferida parecida e poder encorajá-la. Para isso, a gente vai agora entrar na prática e olhar para um conto, e eu espero que a partir dele você veja um pouco mais de espelho. Que você consiga se olhar no espelho de uma forma diferente e se enxergar e preencher dentro desse tempo, desse vazio que te deixa frustração, culpa, medo, raiva após a traição. E aí não importa se você descobriu ontem ou se foi 3 anos atrás e você já está com outra pessoa. Se a gente não deu um sentido a isso, se isso não foi elaborado como um luto, você bem sabe, nem preciso te dizer, que isso volta. Então vamos ao conto, para que você possa localizar onde você está no conto e quem sabe atravessar um pouco com coragem e com liberdade para fazer a sua história se desdobrar de uma forma diferente. Um homem veio a um zabo alfaiate para experimentar um terno. Parado diante do espelho, ele percebeu que o colete estava um pouco irregular na parte inferior. Ora, disse o alfaiate, não se preocupe com isso, basta você puxar a ponta mais curta para baixo com a mão esquerda
que ninguém jamais vai perceber nada. Enquanto o cliente fazia exatamente isso, ele notou que a lapela do paletó estava com uma ponta enrolada ao invés de estar rente. Isso? Perguntou o alfaiate. Isso não é nada. É só você virar a cabeça um pouquinho e segurar a lapela no lugar com o queixo. O freguês obedeceu. E quando o fez, observou que a costura de entrepernas estava meio curta e que o gancho lhe parecia um pouco apertado demais. Ora, nem pense nisso. Puxe o gancho para baixo com a mão direita e tudo vai ficar perfeito. O freguês concordou e comprou o terno. No dia seguinte, o homem estreou o terno com todas as alterações de queixo e mãos. Enquanto ia mancando pelo parque com o queixo segurando a lapela no lugar, uma das mãos puxando o colete e a outra mão agarrada ao gancho, dois velhos pararam de jogar damas para vê-lo passando com dificuldade. Einstein, meu Deus, disse o primeiro velho. Veja aquele pobre aleijado. O segundo homem refletiu por um instante antes de sussurrar. Einstein, ele é bem aleijado mesmo. Mas sabe o que eu queria saber? Onde será que ele comprou um terno tão elegante? Fim do conto. Esse conto é riquíssimo para a gente pensar em vários aspectos de uma relação e de uma traição. Para a gente pensar aonde você está neste momento. Talvez permanecer no lugar que você está é andar com o terno toda torta, toda desajeitada, para se manter no terno bonito. Ou talvez essa relação, quando você entrou nela, já tinha esse aspecto. Independente de onde você enxerga que o terno entra na sua vida, a gente tem que olhar para o quanto que se ajeitar para estar num terno bonito pode aleijar você. E aí coloco você a pensar o quanto que vale a pena andar num terno tão lindo, mas que te faz ocupar as mãos totalmente, mancar e nem conseguir para cima olhar. Eu não sei em que momento que você está, se você sente que já superou, mas isso voltou em uma nova relação, se você acabou de descobrir a traição, ou se você está tentando reconstruir algo com essa pessoa. A traição, independente de como ela acontece, o quanto ela é intensa, o quanto ela nos assusta ou nos pega de surpresa ou não, ela faz a gente ter que olhar de uma forma para dentro. E se você não fizer essa reflexão, não tem como se curar disso. Porque a traição não é sobre o outro. Sim, ele te desrespeitou, ela te desrespeitou. Sim, existe um pacto que foi quebrado e a raiva por trás disso. Mas a gente não consegue fazer nada com nada disso se a gente não olhar para nós, para dentro. Onde você estava antes de você descobrir? O que você sentiu quando descobriu? Aonde você está e o que você sente agora? Porque o tempo não vai te trazer essas respostas. Mas olhar para isso é iniciar a dissecar essa ferida para que ela possa cicatrizar um pouquinho melhor. É atribuir sentido àquilo que te aconteceu para o vazio do tempo ser preenchido e você fazer algo novo com isso. Senão, o que vai acontecer é que você vai internalizar essa traição, essa rejeição para si. E aí você vai começar a duvidar de você mesma. Você vai começar a se rejeitar. Porque o que acontece? A traição, ela não faz a gente ficar só com raiva do outro. A gente fica com raiva da gente. Por não ter visto antes, por ainda estar ali, por ainda estar pensando nisso, por tentar trabalhar e pensar nisso de novo.
existe uma autoflagelação, uma punição, um lugar da onde a gente vai se castigando. E o perdão que precisa acontecer nem é o perdão por quem te fez isso. Primeiro você precisa se perdoar por ter sido traída. Por talvez ter percebido antes e não ter feito algo sobre aquilo, ou por não ter percebido antes e estar se culpando por não ter percebido antes. Entende? De nada adianta você proferir o perdão ao outro, ficando ou não com a pessoa, se você não se perdoar por ter passado por isso, por se enxergar agora de uma forma diferente por causa disso, por desacreditar um pouco em você mesma, nesta pessoa, no amor, na ideia do que você construiu, na ideia do casamento, talvez. Então, enquanto você não fizer esse resgate interno e preencher nesse tempo alguns sentidos do seu sentir, a gente não consegue fazer essa travessia. Acredite, o sentir te leva a novos sentidos. E eu te convido a olhar para o seu terno, a ver o quanto que você está se ajeitando e se aleijando, para que aos poucos você ou decida por um outro terno, ou se permita andar normal, mesmo que esse terno pareça um pouco desajeitado em você, mas que você deixe de ser a aleijada dentro de um terno perfeito. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.